Depois temos para Juliana, viu? Juliana, o que, Juliana, sindemias, não entendi bem o que seja. A causa do retorno do Brasil ao mapa da fome não foi a pandemia da Covid? O que o governo poderia fazer que já não fez? Tá bom, então, professor, também vou tentar ser sucinta nas minhas respostas, né, por conta da hora. Então, pelo que eu anotei aqui, foram 3 perguntas. O primeiro era que não entendeu um pouco o termo sindemia. De fato, é um termo novo para a gente aqui na saúde, mais da nutrição e da alimentação. Na verdade, é como se fosse a junção de 2 termos. Sinergia, que para a gente, sinergia é um termo que a gente utiliza de potencializar. A gente, na saúde, usa muitas vezes, você tem uma medicação. Você tem uma medicação que tem um efeito X, você tem outra medicação que tem um efeito X e a gente toma ela separado. Mas quando a gente toma junto, ela não vai ter um efeito X e X, ela vai ter um efeito 4X, 5X, ou seja, uma está ajudando o efeito da outra. E nessa questão da sindemia que a gente fala, é mais ou menos isso também. Então, a gente tem problemas relacionados à saúde, que eles têm uma interação mútua, e se eles acontecessem em um momento da vida ou em outro momento, ele teria ações isoladas. Mas quando acontece no mesmo tempo, esses problemas, eles vão ter problemas que são potencializados, vão ter os efeitos vão estar são mais potentes. E normalmente eles têm como fatores determinantes o mesmo fator, certo? Aí depois veio perguntando se a volta da fome foi por conta da Covid, se o governo já não fez alguma coisa. Na verdade, antes mesmo da Covid, né, no período pré-pandêmico, depois do golpe de 2016, lá no início de 2017, quando a gente começa, né, com o novo governo, a gente percebe que diversas políticas públicas, né, sobretudo nessa área da alimentação e nutrição, elas passaram a ser sistematicamente desmanteladas pelo governo Temer, que era naquela ocasião, e em 2019 pelo governo Bolsonaro. Né? Quem não se lembra aqui que no dia 1º de janeiro, quando o governo Bolsonaro toma posse, ele extingue o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que fazia uma articulação com a população, né? Com a sociedade civil, tá certo? E depois, né, com o governo Temer. E aí a gente percebe, nesse momento que a professora Fernanda mostrou para a gente os dados, né, da insegurança alimentar, a gente percebe um retrocesso. A gente tem uma situação que era de 15 anos atrás, e isso no período pré-pandêmico, a gente não está falando ainda da pandemia. Aqueles dados que eu trouxe aqui no contexto da região metropolitana do Recife foi em 2019, numa região metropolitana, que às vezes a gente só acha que está, né, no interior, que está, sei lá, na zona rural. Não, a gente está falando de uma região metropolitana importante aqui do Nordeste, que é de Recife. Nós temos quase 72% da população com algum nível de insegurança alimentar. Mas é claro que com a Covid, esses problemas, eles se exacerbam, eles ficam piores. E aí é importante, claro, ter todos os programas de transferência de renda, mas é importante também que alguns efeitos que tem na saúde não só dizem respeito ao setor saúde. Tem outros setores também importantes envolvidos. Um desses, por exemplo, é a agricultura. Como nós vimos, né, quando eu mostrei, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores da alimentação. Ou seja, a mesma coisa que acontecia lá na época de Josué de Castro, quando ele veio falar, olha, o problema não é a gente produzir mais alimentos. Não adianta produzir alimentos se as pessoas elas não têm acesso a alimento. Os alimentos eles podem estar disponíveis, mas se as pessoas não têm como comprar esses alimentos, não adianta. Então, o Brasil já mostrou que a gente tem grandes produções de alimentos, mas esses alimentos não estão servindo para alimentar a nossa população, todos os brasileiros. Muitos deles estão servindo para quê? Para exportação, para outras populações,
né? Então, a gente precisa também ver essa questão da reforma agrária. Então, tem tantas outras questões que precisam ser vistas pelo governo. E aí, por isso que a gente fala que é uma questão política. Comer e o não comer é um ato político, sim. E o outro foi perguntando se Josué estudou cidemia. Muito possivelmente não sobre esse nome, sobre esse tema, né? Como a gente falou, esse tema ele foi cunhado lá em 1996 pelo médico antropólogo Merrill Singer, que trabalhava com pessoas que viviam com HIV e AIDS, e percebia que não, essas pessoas sofriam muito também com problemas relacionados à violência. E aí, quando foi ver, por quê? Porque eram pessoas que viviam em situações precárias, em situações de grande vulnerabilidade. Muito possivelmente, né, na luz de hoje, que a gente tem entendimento sobre sindemia, sobre esse conceito, talvez seja possível que ele estudasse, né, quando ele falava sobre a fome, sobre a pobreza, sobre a miséria, que os elementos, quando tudo isso está junto, ele se potencializa, e quais são os elementos que são responsáveis por essas situações? Questões políticas, sociais, culturais e também geográficas, quando ele mostrou que existia uma diferença entre o acesso nos diversos espaços geográficos do Brasil. Por isso que teve a cartografia da fome, como bem apresentou a professora Fernanda Tavares. Bem, eu acho que para mim foi isso que me foi colocado.